Pensa um pouquinho e me diz, que culpa que você carrega? Será que você carrega culpa porque alguma coisa na tua família não tá dando certo? A gente sente isso, sente sem querer, tá bom, gente? Não fique culpado por sentir a culpa. A gente sente sem querer. Então, responde para mim. Que culpa você acha que carrega? Oi, Beth, boa noite. Nossa, será que eu vou para o céu sem escala? Eu espero que sim mesmo, hein, Beth? Quando eu tive a minha EQM em 2017, eu tive a sensação de que eu fui para o céu sem escala. Tomara que se repita quando for para valer, né? Boa noite, Cícera. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Gi, chegando aí agora. Boa noite, Pati. Oi, Nini, boa noite. Oi, Sirlene. Beth carrega a culpa por não estar presente na evolução deles. Culpa de não ter paciência. Essa é ótima também. Deixa eu ver, da Eliana. Tudo que dá errado eu que tenho culpa. Então, repara que isso é uma atitude muito mais feminina do que masculina. Me culpo pelo divórcio. Sabe que até quando o homem, né, o parceiro, faz alguma coisa e a gente se divorcia, a mulher pensa, eu que não sustentei o casamento. Eu que não enxerguei antes. Eu que não fiz o suficiente. Dos filhos, que trabalhou muito e só os encontrava à noite. Pati tá em Laguna, vem aqui em Garopaba, tá pertinho. Culpa de não querer ter filhos, lógico que é. Culpa de não ter o tempo que gostaria de estar com os familiares. Porque a gente tá, muitas vezes, né, se envolvendo com a nossa vida, fazendo coisas com a gente e não sobra tempo. Culpa por ter me separado e em seguida ele morreu. Olha só. E daí ele morre e a culpa é da gente. Impressionante. Quando os vejo tristes, penso que é porque tirei o pai deles da minha vida. Tá vendo? Separei, os filhos ficaram tristes, a culpa é minha. Marlise, eu não carrego culpa, faço o que dá. Marlise, você é exceção à regra, tá bom? Mas a gente vai falar aqui na live, de repente você sente alguma coisa e nota, né? Porque eu também tinha a sensação de que já tinha trabalhado tanto a culpa em mim e de repente eu vi numa coisa pequenininha ontem, que eu falei, eu vou ter que compartilhar isso numa live para ajudar o pessoal, né? Culpa de não ter conseguido unir meu primogênito com os outros irmãos, né? Pela relação dos filhos. Cícera, tenho tantas culpas, minha sensação de culpa é generalizada, presente em tudo. É isso aí. Então, oi Claudinha, tudo bom, Cláudia, que agora tá aqui em Garopaba? Amanhã tem yoga, hein, Cláudia? Culpa por dedicar-me demais aos outros. Então vamos começar, né? Já me deram uma boa, né, pincelada aí. Então, eu quero primeiro contar um episódio muito simples e ridículo que aconteceu ontem. Ontem foi Dia das Mães, né, gente? Você teve um bom Dia das Mães? Como é que foi para você? Eu tive um excelente Dia das Mães. Então eu tô aqui morando em Garopaba, né? E duas das minhas filhas resolveram vir morar aqui, o que é maravilhoso. Minha filha mais velha e minha filha mais nova. Minha filha do meio tá morando fora, na Espanha. E daí eu falei assim, eu vou fazer um almoço gostoso para todos nós. Tem um rapaz morando aqui agora, uma graça, né? O Luiz, né, que está me ajudando aqui na manutenção, e ele é jovem, da idade das meninas, então tem uma galerinha aqui. E eu convidei também, vocês conhecem o Rafael e a Fernanda, que trabalham comigo, do podcast? Quem não conhece, assiste o meu podcast, que tá eles lá. Convidei o Rafael e a Fernanda e os filhos deles, ou seja, um super almoço de Dia das Mães. E eu resolvi fazer uma das minhas especialidades, lasanha. Uma lasanha vegetariana bem boa, com berinjela, muito legal. E fiz também um outro acompanhamento para lasanha. Bom, almoço, né, de domingo, Dia das Mães.
E eu venho assim de uns dias, pessoal, vocês sabem que eu não escondo nada de vocês, né? Eu venho de uns dias introspectivos. Ficou frio pra caramba aqui em Garopaba, né? E a gente vai, aqui em Santa Catarina, a gente vai indo para dentro no inverno, né? Então, passei uns dias numa introspecção bem profunda, olhando para coisas internas minhas, minha história de vida, né? Projeções para o futuro. Fiquei bastante introspectiva e fiz a bendita da lasanha. E daí, não sei por que motivo, gente, eu provei a lasanha e não gostei. E minha mente, né, a mente que faz tudo com a gente, criou o seguinte pensamento: você costuma fazer tão melhor, você não se dedicou o suficiente. A lasanha não ficou boa como costuma ficar. E, gente, estou provando para vocês que o cabeção é tudo igual. O meu cabeção não é diferente do cabeção de ninguém. E o cabeção, né, fala com a gente e a gente ora cai na história, ora não cai na história. Quando a gente está esperto, a gente não cai na historinha. Mas eu fiquei escutando a voz do cabeção, né, falando comigo que a lasanha não estava boa o suficiente, que eu não me dediquei para fazer do jeitinho que eu sei fazer, que eu fiz de qualquer jeito e que ninguém ia gostar. Bom, não é nada disso, né? Porque todo mundo adorou, repetiu. Eu que estava ali daquele jeito. Todo mundo comeu super bem, estava ótimo. E daí, quando terminou tudo, limpamos a cozinha, cada um foi descansar, né? Aquele domingo assim, friozinho, cada um foi fazer suas coisinhas e descansar. Eu também fui descansar. E voltei no pensamento e fiquei pensando: que história é essa de que eu não me dediquei o suficiente? Então, uma coisa importante, pessoal, é a gente notar que quando a mente começa a trazer alguma coisa, ao invés de você entrar lá e ficar sentindo aquilo, nossa, é mesmo, eu não fiz o suficiente, eu não sou boa o suficiente, blá, 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 blá. Assim que for possível, você para e vai olhar para aquilo, aquele falatório da mente, o que que isso tá, para onde isso está te conduzindo, o que que eu posso fazer com isso? Isso é mais profundo do que processo terapêutico, porque se chama processo de autoconhecimento, processo de autorresgate. Então eu fui para o quarto, me embrulhei todinha nas cobertas, assim, fiquei de novo ouvindo o falatório da minha cabeça e comecei a notar a culpa. Culpa porque eu não fiz uma total dedicação à bendita da lasanha e do Dia das Mães. Daí eu comecei a aprofundar mais, né? De onde vem isso? De onde vem isso? Aí eu lembrei da minha mãe, o quanto a minha mãe se dedicava na cozinha. Aí eu vi minha avó, que morava com a gente, que não era mãe da minha mãe do meu pai, mas também vó. O quanto ela se dedicava. E o quanto ela se sentia culpada. E precisava perguntar para a gente diversas vezes se a comida estava boa o suficiente. Ficava botando defeito na própria comida. Aí eu fui aprofundando mais, né? Falei, de onde vem essa culpa? Essa culpa é ancestral. E fui indo no profundo na nossa história. A história das mulheres culpadas. Desde os primórdios. E aí eu fiz uma leve pesquisa histórica também. E fui olhar o caminho que a culpa fez. Então eu queria percorrer esse caminho com vocês essa noite. Para a gente observar o quanto tantas das coisas que a gente carrega são profundamente históricas e vêm da nossa ancestralidade. E não é apenas a culpa, não, que vem da ancestralidade, que são históricas na nossa vida. Muitas outras coisas. Às vezes é a tristeza. Às vezes é a
a raiva, às vezes é outras coisas também, mas a culpa, essa é especial, ela é importante. Então vamos dar uma olhada aqui para o contexto histórico, né? Da culpa que as mulheres carregam. Então, começando a pensar lá atrás, na história da criação do homem, que uma das histórias é a história que a Bíblia traz, a história cristã. Não apenas cristã, né? Judaico-cristã. A história de Adão e Eva. Então, Adão e Eva cometeram um engano, cometeram o primeiro pecado, né? Dizem. Eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal que era proibido. E quando Deus perguntou, Adão disse assim: a mulher que o Senhor me deu, ela comeu e me deu e eu comi. Quando chegou para Eva, a Eva disse: a serpente que me deu. Então, aí a gente vê, né, a primeira culpa. Adão culpa a sua companheira. Está lá na história. E tudo bem, é só uma história. E essa história tá dizendo pra gente que a gente transfere a bendita da culpa. Adão transferiu a culpa para Eva, Eva transferiu a culpa para a serpente e assim por diante, mas acontece que essa história teve muita interpretação. E vamos seguir aqui na nossa história, né? Que interpretações que surgiram? Então, a culpa é da Eva, a culpa é da mulher. E a Eva, ela é colocada, principalmente no cristianismo, não sei se é assim no judaísmo, mas no cristianismo ela é colocada como a mãe de todas as pessoas, a mãe de todos nós. Ela é a primeira mulher. Ela é a mãe de tudo que veio depois. E ela transmite essa culpa a todas as mulheres que vieram depois. Um outro ponto. Ela é castigada, assim como Adão, né, nessa história. Então, Adão vai sofrer o castigo de trabalhar arduamente. Então, ele vai comer o pão, né, ganhar o pão com sacrifício, com o suor do seu rosto. E a Eva dará à luz com dor, e a Eva será submissa, né, ao seu marido. Então a mulher se torna submissa ao homem. Então vamos aí. Começamos aí na história do cristianismo. Como é que essa história foi interpretada depois? Pelos primeiros cristãos. Então eu estou falando aí de século I, século II, século III, os primeiros. Como essa história foi interpretada? Ela foi interpretada exatamente ao pé da letra. A mulher carrega uma culpa inerente. Ela é responsável pela culpa do companheiro. E ela é responsável por seduzir o seu companheiro. Olha só que coisa interessante, né? Ela seduz o homem e pela sua sedução o homem comete pecado também, ele erra. Ele não erra sozinho. E uma das interpretações, deixa eu tentar me lembrar de quem é essa interpretação, um dos primeiros historiadores do cristianismo, Romano. Agora me fugiu o nome, talvez eu me lembre depois. E ele, numa interpretação dele, né? Então, é importante aqui ressaltar, gente, que eu não estou aqui falando mal do cristianismo em absoluto. Adoro o cristianismo. Estou falando de interpretações, e houveram muitas interpretações. Eu só estou pontuando as interpretações que colocam a mulher nesse lugar de culpabilidade. Então, desses primeiros historiadores, alguns vão dizer o seguinte: a mulher é quem seduz o homem para que ele erre.
Porque a natureza do homem não é errar. Estou falando aqui de homem e mulher. A natureza do homem não é cometer pecado. Quando ele comete pecado, é porque ele foi seduzido a isso. E quando a gente está falando aqui de sedução, um outro ponto importante começa a aparecer, que é a sedução pelo corpo, pela beleza. E veja bem se isso não aconteceu. Então, o corpo da mulher, lá no começo, né, do cristianismo que eu estou falando, os primeiros séculos, lá nos primeiros séculos, e veja se isso não se arrasta até hoje. O corpo da mulher era visto como fonte de pecado do homem. Então, a mulher é quem seduz. O homem não tem nada a ver com isso. Se a mulher é bonita, a culpa é dela se o homem é atraído por ela e faz qualquer bobagem. Se o homem agride a mulher, se o homem, como se diz, viola uma mulher, lá na antiguidade, de quem era a culpa? Da mulher, porque ela que mostrou o corpo. E notem o quanto isso se arrasta até hoje. Eu estou falando de uma história que tem 2000 anos, que se arrasta até hoje. E eu fiquei observando isso. É claro que hoje existe todo um movimento contra isso, não é? O movimento feminista, o movimento da liberdade da mulher, que desde a década aí de 40, 50, né, pós Segunda Guerra Mundial, começou a se movimentar cada vez mais. E eu nem me considero feminista, nem nada disso. Não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar de aspectos emocionais que a gente carrega dentro de um contexto histórico. Então, a Eliana está falando aí, hoje se fala, tem o feminicídio, está se falando disso. Mas o que eu estou falando nem é das situações externas, mas das situações que a gente carrega. Porque mesmo que a gente fale hoje, né, que isso é um absurdo, que se um homem agride uma mulher ou viola uma mulher e a culpa é dela, a gente fala isso. Mas o que eu estou falando é do que se sente e do que a gente carrega. Eu me lembro quando eu era adolescente e ia para a escola, e pegava ônibus e tudo mais, e o meu pai falava para mim, não vai com essa roupa, não vai com essa saia curta. E acontecia no ônibus, né, quando eu era adolescente, dos homens, né, ficarem se encostando na gente. Acontece até hoje, mas hoje a gente está mais esperta, né? Minhas filhas estão mais espertas. Mas o homem ficava encostando, você não sabia o que fazer. Quem aqui não passou por isso? E se você chegasse em casa e reclamasse para o pai, para a mãe, o que iam te falar? Mas olha como é que você está vestida. Olha, você tem que se tapar mais, se cobrir mais. E isso aconteceu lá no começo do cristianismo. Então, as mulheres precisavam ser submissas e precisavam esconder o corpo. E até hoje, né? Em certos lugares, certas culturas é assim. Tem que tapar tudo, tem que tapar o rosto, tem que tapar o cabelo, porque o corpo da mulher carrega o pecado. Ele induz ao pecado, porque é a mulher que seduz. Olha só. E isso começa nos primeiros séculos. Daí a coisa avança, né? A gente avança para época medieval. Ano 1000, né? Pós queda do Império Romano, pós aquilo tudo. O que acontece nessa época? O pecado da mulher e a culpa da mulher se avança um pouco mais e a mulher se torna suspeita. Então, quem eram as suspeitas? Eram aquelas que não seguiam regras sociais, que não tinham uma família do jeito normal, que viviam sozinhas, as que eram curandeiras, as que eram parteiras, as que conheciam ervas, as que viviam de forma isolada, as que eram um pouco diferentes. E todas essas mulheres foram perseguidas
e muitas foram mortas, que foi a tal da caça às bruxas da Idade Média. A Miriam que colocou, né, que tem o filme O Nome da Rosa, que mostra a igreja mostrando a mulher como o diabo. Isso é verdade. Na Idade Média, tem um livro que se chama Diabolus, não sei o que lá, em latim, que fala exatamente isso, né? O diabo é a própria sedução, a mulher é sedutora, a mulher é o diabo. Daí começa a perseguição, né? A caça às bruxas. De novo, gente, eu não estou dizendo que só as mulheres foram perseguidas, não, na Idade Média. Muitos homens foram queimados. Giordano Bruno, porque falou coisas diferentes, e etc, etc. Muitas pessoas foram perseguidas. Os homossexuais, as pessoas que tinham algum problema físico. Muita gente morreu por causa da perseguição louca da Idade Média. Mas, percentualmente falando, o número de mulheres torturadas, mortas, queimadas, etc., sob acusação de bruxaria e de culpabilidade, foi muito maior do que o número de homens. Então, resultado, a mulher guarda a culpa desde a Eva. A mulher que ofereceu o bendito do fruto para o homem, ele comeu também, e aí todo mundo ficou culpado. Até hoje a gente está nessa danação eterna, porque a Eva ofereceu a maçã para o Adão, e o tonto do Adão comeu. Tadinho. Depois vem a história do corpo, que a gente carrega até hoje, fica se tapando e não pode vestir o que quer vestir, porque a culpa é da mulher. Depois vem a história da Idade Média, que as mulheres são suspeitas. Se você é diferente, você é suspeita. Ah, esquisito. E a gente carrega até hoje, essa também. Né? Hoje em dia, né? Eu sou um pouquinho bruxa, né? Toda mulher é um pouquinho bruxa. E a gente se orgulha de ser um pouquinho bruxa. Mas, simultaneamente, a gente não quer ser totalmente bruxa, totalmente diferente. A gente meio que se ajusta, não é mesmo? Eu preciso me ajustar. Eu preciso seguir certos padrões. Eu não posso sair totalmente do padrão. Eu tenho que me ajustar um pouco mais, senão eu fico suspeita. E a gente carrega isso até hoje também. E a mulher, até hoje, tem medo de ficar falada. Ficar falada. Eu lembro dessa fala da minha família, da minha mãe, do meu pai, da minha avó. Não, você não pode ficar falada. Falada significa que está exposta demais, que é diferente, que não se ajusta aos padrões. Na minha adolescência, eu fiquei um pouco hippie. Então, eu gostava daquelas roupinhas meio hippie. Olha o meu cabelo, né? Tinha o cabelo mais comprido, então era assim, grandão. Gostava de assuntos bem diferentes, assim, e a preocupação da minha família era: cuidado, que você vai ficar falada, vão ficar falando de você, os vizinhos já falam. E mesmo que a gente diga que não se importa com isso, o que eu estou chamando a atenção aqui para você é que você pode dizer que não se importa, mas essa fala existe dentro de você. A nossa mente, gente, é pura programação. E muitas lives, em muitos contextos, eu venho aqui falando da programação que a gente recebe desde criança. Né? A gente aprende a falar por programação, a gente aprende a andar por programação, a gente aprende a pensar por programação. Nós pensamos, a base do nosso pensamento é papai e mamãe. Aliás, mamãe e papai. Primeiro vem a mãe. E seguindo nisso, olha só, tudo é programação. E essa programação não começou com a minha mãe. Essa programação começou antes da minha mãe, e antes da minha avó, e antes da bisavó. E é uma cadeia imensa de programação que chega até nós. Assim como eu recebo a genética física da minha ancestralidade, você realmente acredita que a única coisa que a gente recebe na ancestralidade é genética física? Não.
A própria constelação familiar, quem já fez constelação familiar aí, já sabe disso. A gente traz uma genética em outro nível. Uma genética energética, uma genética emocional, uma genética mental, uma herança espiritual. A gente traz tudo isso, uma história atrás de nós. Eu tenho um professor e grande amigo, de quem eu já falei aqui algumas vezes, o nome dele é Howard Wills. Os meus alunos conhecem. Ele mora no Havaí, ele trabalha com orações, é uma coisa incrível, um homem incrível. E ele fala isso, ele fala assim: quanta culpabilidade existe em você? Você não tem ideia. Esse Howard diz isso, eu estudei com ele vários anos. Ele fala assim: quando você limpa a culpa em você, você não está limpando só a tua, não. É tua, dos teus pais, dos teus avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Você limpa a culpa ancestral. E a gente fica assim: pois é, não temos ideia de tudo isso. A gente só começa a ter essa ideia quando a gente começa a mergulhar tão fundo dentro de nós que você acessa esse poço de lama de culpa. E é possível acessar. Eu acessei nesse fim de semana. E fiquei espantadíssima. Estou aqui espantadíssima compartilhando isso com você. A gente estava lá na Idade Média, né? A mulher suspeita. E aí a coisa anda, né? A gente sai da Idade Média, a gente vem caminhando para a modernidade. E a mulher se torna aquela que é responsável pela educação dos filhos, pela educação das crianças. Não é isso? Em muitas culturas no passado, né, não era bem assim, mas na nossa história ocidental é assim. A mulher é responsável pela educação das crianças. Por quê? Porque na transição Idade Média para a modernidade, eu estou falando de séculos, tá, gente? Estou fazendo um resumo absurdo aqui. Então, a gente está fazendo assim um apanhado geral. A mulher é a base da família, porque o homem é forte, né? É forte, o homem é aquele que é mais racional. E a mulher é vista como excessivamente emotiva, como o sexo frágil. A mulher é vista como fraca, a mulher é vista como irracional, cheia de emoções. No começo da modernidade se tratava a histeria feminina, vocês sabem disso? Mulher era um pouquinho diferente, era chamada de histérica. A mulher tinha depressão, a mulher estava chateada com o marido, a mulher tinha qualquer coisa. Rótulo, histérica. Ela tinha que ser tratada de histeria, histeria feminina. E quantas não foram expulsas de casa, levadas para conventos, para manicômios, para tratamentos enlouquecidos, porque era histérica. Então a mulher é irracional, excessivamente emotiva, sexo frágil, fraca fisicamente, não podia tomar decisão nenhuma, lembra? Não podia votar, não podia participar de política, não podia fazer um monte de coisa, por quê? Né? Como disse a Alzira aí no chat, até hoje existem esses rótulos. Eu estou falando de séculos, eu estou falando de milhares de anos, até 2000 anos, a gente continua carregando os mesmos rótulos, tanto socialmente, que agora a gente está começando o movimento a sair disso, mas mesmo que mude socialmente, o que eu estou trazendo aqui é que a gente está carregando isso dentro de nós. E aparece na bendita da lasanha que a mente fala: você não se dedicou o suficiente. E se as pessoas não gostarem, a culpa é tua. Olha só. Então, a mulher se torna responsável por tudo o que acontece no ambiente interno da família. Porque o homem, como forte, como racional, ele vai cuidar dos assuntos externos. Assuntos políticos, assuntos econômicos, assuntos sociais,
assuntos administrativos da sociedade e a mulher fica dentro. Daí, gente, nesse contexto histórico, a gente começa a ver que tudo o que acontece nesse âmbito do dentro da casa, da família, se torna responsabilidade da mulher. E aí eu vou ligar com tudo que vocês falaram no começo aí da live, que eu perguntei aqui, do que você se sente culpada? E teve, né, várias de vocês que falaram, me sinto culpada pela separação, me sinto culpada porque meus filhos não se dão bem, porque qualquer coisa da família, a gente assume a culpabilidade. E essa culpabilidade não significa responsabilidade. É além do além. Eu posso nem ser responsável. Que responsabilidade tem uma mulher num divórcio? Gente, divórcio é 50% de cada um. Quem tem culpa, quem não tem, não deu certo, sei lá, o relacionamento, qualquer coisa, 50%, 50%. Os filhos não se dão bem. Responsabilidade de quem? Um pouco da educação, mas um tanto é da natureza da pessoa. Como é que eu posso ser responsável pela natureza da pessoa? O filho não deu certo. Eu tenho uma amiga que eu não vejo há muitos anos, uma pessoa fantástica, terapeuta, massagista, conhecia um monte sobre saúde, pessoa ótima. Único filho, mais de 30 anos, dependente químico, vivia na rua, revirava lixo, quando ia para casa, roubava a casa. Aí você se pergunta, culpa? Culpa de quem? Mas ela se sentia absolutamente culpada. Não, fui eu que não fiz o suficiente. Eliana está trazendo aqui uma coisa importante. A mulher era culpada se não tinha filhos. Era culpada se não tivesse um filho menino. E aí vai, né? Então a gente vai trazendo. Teve gente no chat, né, que falou assim, culpa de não querer ter filhos. Né? Coisas que a gente carrega. E dentro dessa história da mulher ser responsável pela família, pela educação dos filhos, a gente vai aqui para mais um passo da culpa. A culpa da mãe. Culpa da mãe. Eu me lembro quando eu comecei a fazer terapia, não como terapeuta, como cliente. Eu comecei a fazer terapia muito cedo, porque eu tinha muitos traumas de infância. E eu me lembro que a terapeuta, ela era uma senhora, né? Eu era jovem, muito jovem, e ela era uma senhora. E ela conduzia o processo terapêutico me perguntando muito sobre a minha mãe. A culpa era da mãe. E eu me lembro de uma fala que era assim, dessa mesma terapeuta. Por melhor, fala dela, por melhor que a gente crie os filhos, quando eles ficam adultos, eles vão para a terapia falar da gente, falar da mãe, porque a culpa é sempre da mãe. E ela dizia mais, ela dizia assim, na época ela era uma senhora e a filha dela também era psicóloga e a filha tratava crianças. E ela disse assim, a minha filha é psicoterapeuta de crianças, mas o que tinha que fazer aqui era trazer a mãe. Olha só, isso em pleno século XX. A gente acabou de chegar no XXI, mas foi do século XX. Como pode, né? Então, a gente carrega essa culpa também. Aí a gente vai chegar no mais contemporâneo do contemporâneo atual, hoje. Como que é hoje? As mulheres estão lutando contra tudo isso há décadas, não estão? Desde aí de quando as saias encurtaram pós Primeira Guerra Mundial. Sabia, né? Até a Primeira Guerra Mundial, as mulheres andavam com saia até o chão. Aí foram vendo guerra e tudo mais, a coisa ficou muito difícil, né? Carregar aquele monte de tecido numa situação de guerra, numa situação que eu tinha que cuidar de feridos e tudo mais. Então as saias foram encurtando por praticidade. Mas depois
foram encurtando porque as mulheres falaram, a gente tem o direito de mostrar o corpo para quem a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Então estamos aí desde 1930, 40, não sei, encurtando os vestidos e lutando pelos direitos sociais e por liberdade de fazer o que a gente quer, não é? Externamente. Aí a mulher foi para o mercado de trabalho, aí a mulher foi para a política, aí a mulher foi para todos os lugares que quis ir. Hoje a gente vai praticamente para todos os lugares que a gente quer ir. Temos essa liberdade. Alguns são muito difíceis, alguns lugares é muito difícil da mulher se colocar, mas ainda assim tem algumas que vão. Só que note como ainda assim existe a culpa por trás disso. Ah, eu trabalhei demais, eu fui em busca dos meus sonhos e não cuidei direito dos meus filhos. Eu mesma carreguei essa culpa por anos. Recentemente ela me abandonou. Recentemente, tanto processo terapêutico, tanta coisa. A culpa de que eu carregava tanto trauma, gente, e eu tinha uma sede tão grande de conhecimento, de querer curar a mim e a humanidade toda, que eu deixava as minhas filhas e viajava muito e fazia muita coisa fora, estudava muito. Minhas filhas foram mais criadas pelo pai e pela babá do que por mim. E aí me culpava terrivelmente por ter feito essa escolha, que hoje eu vejo que foi a melhor escolha possível que eu podia ter feito. Porque a minha cura levou a delas também. E tudo que eu fiz deixa as minhas filhas extremamente orgulhosas de mim. Nossa, minha mãe é o máximo. Elas falam isso. A gente vê isso, mas tá lá. Eu não fiz o suficiente. Daí hoje, tô falando de século 21, dia 11 de maio de 2026. As culpas são: eu não sou boa mãe o suficiente. Qualquer coisa que acontece com os meus filhos é muito provável que a culpa seja minha, mesmo que não seja, eu sinto. Se a família desmantela, a culpa é minha. O que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu não vi? E se eu fui atrás dos meus sonhos, eu sou egoísta. Se eu não me cuido o suficiente, tenho culpa porque o meu corpo está doente, porque o meu corpo não está no ideal de corpo que a sociedade diz que eu tenho que ter. E aí, ao invés da culpa diminuir, ela não acabou que aumentou? Hoje em dia, a culpa, na sua grande maioria, é da mulher, desde a Eva. E toda essa historinha de culpa, gente, ela é acumulativa. E a gente carrega isso no profundo do nosso inconsciente. Será que é possível a gente desmantelar essa culpa e acabar com ela? Será que é possível? O que você acha? Então agora eu queria ouvir um pouquinho vocês, né? Até aqui. Que perguntas que ficaram, que te tocou mais? A Alzira pergunta aí, será que algum tempo da história essa culpa vai acabar? Eu vou te dar minha opinião pessoal, Alzira. Eu acredito muito nessa coisa de ancestralidade, que a gente vê na constelação familiar, que a gente vê esse tanto de programações que vem passando de geração em geração até nós. Eu acredito nisso. E eu acredito que quando uma pessoa quebra algum padrão em si, quando uma pessoa se cura, ela quebra o padrão daqui para frente. Então, se eu me trabalho e me curo, eu não curo só a mim. Eu curo a minha ancestralidade e eu curo os meus descendentes. Eu quebro a história em mim. Então, eu acredito que sim, que acaba quando individualmente eu me comprometo a acabar isso em mim. E se a Alzira se compromete, eu me comprometo, a Eliana se compromete, e assim por diante, a gente tem a chance de ir acabando isso, né, nas gerações futuras.
Eu acredito que esse é o caminho. Só ajeitar aqui, mudar um pouquinho aqui. Daqui a pouco talvez eu tenha que carregar meu celular. Então, algumas perguntas aqui pra gente, pessoal. Qual culpa feminina pra você que parece natural, mas que na verdade você, a partir dessa conversa aqui, você nota que é histórica? Qual culpa que parece natural, mas que você nota que é histórica? O que mudaria? Outra pergunta. O que mudaria na sua vida se você não carregasse culpa que você carrega? Por exemplo, culpa de mãe ideal, de esposa ideal, de responsável pela família de forma ideal. O que mudaria na sua vida? Quanta leveza seria, olha só. Culpa de não dar conta. Nossa, gente, eu não falei disso. Culpa de não dar conta. Eu já tive muito isso. Parece que eu não estou dando conta de tudo que eu tenho que fazer, de trabalho, de cuidar dos outros, de cuidar de mim. Nossa, parece que eu não vou dar conta. Culpa de não ter dado amor suficiente para a sobrinha. A Alzira nem é mãe, hein? É sobrinha. Então, pessoal, eu tenho estudado isso profundamente e trabalhado essas culpas em mim, cuidado dessas culpas em mim. E quero muito trazer nesse contexto para você. Então, há algum tempo atrás, eu fiz uma imersão, né, da libertação da culpa, que foi muito profunda, foi muito legal. E eu estava com ideia esse mês de não fazer imersão nenhuma, sem brincadeira. Até estava pensando em fazer um encontro, né, para falar da maternidade. Cheguei a divulgar esse encontro sobre a maternidade, mas a partir desse final de semana agora, eu mudei de ideia. Eu falei, eu acho que a gente pode aprofundar a história da culpa, mas de forma bem específica. A culpa que a mulher carrega. Porque, no fundo, hoje a gente vê que pode não parecer, mas a culpa sempre é da mulher. Ainda é. Então, será que eu consigo compartilhar com vocês meditação específica para isso? Será que é possível a gente compartilhar um trabalho de entrega disso e de liberação da culpa ancestral que a gente carrega? Então, eu fiz comigo um exercício ontem, que era um exercício de liberação dessa culpa ancestral. Eu invento as coisas, gente, juro para vocês. Então, eu me deitei na minha cama e fiz esse trabalho de liberação, que foi muito legal. Então, eu quero me aprofundar nisso e convidar todos vocês para a gente fazer mais uma imersão sobre a culpa da mulher, no contexto histórico, no contexto da maternidade, no contexto do autocuidado, em diversos contextos. E eu vou fazer essa imersão chamada A Culpa é da Mulher no próximo domingo agora, já dia 17, se eu não me engano, no período da tarde. Vai ser das 3 às 6 da tarde. E, mais uma vez, eu quero fazer uma imersão assim extremamente prática, só de questão prática mesmo. Meditação, exercício respiratório e não sei mais ainda estou preparando e quero convidar vocês. Então, como sempre, a imersão vai ter o valor de R$ 97,00, mas como são importantes algumas imersões passadas, eu vou dar para você também mais 30 dias de acesso da imersão da culpa que eu já fiz e também da imersão sobre a figura materna. Então, tem duas imersões passadas, figura materna e a imersão da culpa, que eu esqueci o nome agora que eu dei, que ela vai no pacote para você. Então, a gente vai fazer a nova imersão da culpa, mais a anterior, mais a da materna, e você leva as 3 por 30 dias. R$ 97,00. Estou pensando também, na imersão agora, a gente fazer um trabalho de constelação familiar.
né? Um trabalho individual de constelação familiar. Dá para fazer. Né? Surpresinha aí para todo mundo. Deixa eu ver o que a Almeria falou. Na constelação familiar, quando eu vejo um padrão ancestral, devo fazer as pazes com o familiar e se comprometer a honrar o ancestral e seguir em frente. Mas vejo você fazer uma cura sem acessar isso. Vou responder você. Toda a nossa constelação familiar habita a nossa mente. Ela é uma estrutura mental. Então, todo o trabalho que a gente faz na constelação com as outras pessoas, com figuras, com não sei o que lá, às vezes é feito com bonequinho, às vezes é feito com cavalos. Constelação tem de todo jeito hoje. Ela pode ser feita só na tua cabeça, só na tua mente, porque é uma reorganização mental. Ela não é de fato algo assim que eu estou fazendo com aquela pessoa. Eu estou reorganizando um assunto na minha cabeça. Tá? Então, por isso eu consigo fazer sozinha. Eu não preciso de um monte de gente, eu não preciso de nada. Se eu entendo essas relações, eu faço sozinha. Eu libero a ancestralidade, eu reorganizo o sistema na minha cabeça. Tá? E é isso que eu quero fazer com vocês na imersão de domingo. O que mais, gente? Então, tá todo mundo convidado. Se você quer participar da próxima imersão, que já é domingo, a gente faz um esquema de inscrição com uma palavra. E a palavra que eu escolhi desta vez é mulher. Mulher. E um ponto importante, que eu até fiz a pergunta aqui. Quem você seria se você liberasse toda essa culpa? Quem você seria? E eu vou te falar o que eu quero buscar dentro de nós, dentro de mim e de todas vocês mulheres, todas nós mulheres. Eu quero que a gente encontre a essência da mulher, desse poder feminino. Porque quando a gente libera coisas, é como uma pedra preciosa que ficou toda encraquelada, que ficou cheia de lama, e ninguém enxerga aquela pedra preciosa. Só que a lama toda, aquela sujeira, ela foi colocada ali, historicamente, né, pela nossa ancestralidade, por todos esses padrões ancestrais. Ela foi colocada ali por nós mesmos e ela é sustentada quando a gente sustenta culpa e outras coisinhas. E se eu fosse capaz de tirar tudo isso e mostrar essa essência luminosa do que é esse poder feminino? A feminilidade é um poder. E quando a gente não está na Eva amaldiçoada, tadinha, né? Tô falando assim com todo respeito, culpada, para onde a gente vai? Quem é essa outra mulher? Né? Isso que eu quero descobrir junto com você na nossa imersão. O nome da imersão, A Culpa é da Mulher, domingo, das 3 às 6. Extremamente prático, com liberação de culpa ancestral, trabalho de constelação familiar, de liberação, né? Pai, mãe, avó, todas as mulheres do passado, colocando tudo organizado no lugar. Outras coisas que eu ainda não sei o que é, que eu vou preparar ainda. E acesso à mulher que habita em você, que tem muito poder, autenticidade, poder de criação, poder da beleza, da entrega, da gestação, de tudo que é bom. É isso. Que culpa sua, em especial, que você vê e que você quer transformar? Você pode até fazer um exercício, né, para se preparar para
para nossa imersão, que é: a culpa que eu mais carrego como mulher é... 3 pontinhos. Essa culpa me mostra que eu preciso... 3 pontinhos. Alguém escreve para mim no chat, para todo mundo copiar? A culpa que eu mais carrego como mulher é... Essa culpa me mostra que eu preciso... Acho que essas 2 frases, né, já podem nos ajudar. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Obrigada, Eliana. A culpa que eu mais carrego como mulher é... E essa culpa me mostra que eu preciso... Coisas pra gente, né, refletir. É isso aí, Alzira. Essa culpa me mostra que eu preciso. Se vocês quiserem copiar já aí no seu caderno e levar para sua reflexão, acho que vai ajudar bastante. Elia, obrigada. Cícera, obrigada. Então, quem quiser vir para a imersão, basta escrever mulher. Pode ir para minha bio também, aqui no Kátia, ó. Ali tem já direto o link de inscrição, custa R$ 97,00. É a imersão nova, mais 2 que você está levando, para você trabalhar isso por 30 dias. E acho que vai ser bem bacana a gente passar uma tarde juntos aí. Tá bom? Gratidão a todos aqui pela atenção nessa live e por me ouvirem compartilhar o que eu tenho para compartilhar. Gratidão também por você ter esse desejo de transformação que eu também tenho, tá? E juntas somos mais fortes, mais belas, mais inteiras, tá? Um beijo no coração de todas. E que o Dia das Mães não tenha sido somente ontem, mas que você carregue internamente essa gratidão pela mãe que você teve e a todas que são mães pela mãe que você é. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Ah, mais uma coisinha, última coisa. Amanhã eu vou fazer outra live. Já tem live amanhã. A gente vai continuar esse assunto. Tchau, tchau.